Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. A nossa conversa de hoje vai ser sobre gestão de contratos. Toda organização possui um grande volume de contratos, das mais diversas áreas. E mais do que olhar para os prazos, é preciso estar atento às mudanças da sociedade. E para falar do tema, a gente trouxe especialistas experientes no assunto. O meu primeiro convidado de hoje é um especialista em direito contratual, lógico, e direito civil. E por essa razão, ele é um expert em resolver problemas complexos. Ele é um dos nossos veteranos aqui no PG Advogados e está aqui para esclarecer um pouquinho mais sobre como funciona essa gestão de contratos. Eu estou falando dele, Lucas Pato. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, Lucas. Olá, Silvia. Bom dia ou boa tarde, depende da hora que está todo mundo assistindo. Enfim, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue aproveitar o nosso tempo aqui para trazer bons insights sobre gestão contratual. Então, a minha segunda convidada é uma experiente líder aqui do PG Advogados. Ela é mestre em Direito Civil, com grande foco em Direito Societário, Contratos e Sucessão. Seja muito bem-vinda ao podcast, Adriana Caldeira. Bom dia Silvia, Lucas, Walter. É muito bom estar aqui de novo com vocês. E fechando a minha mesa de hoje, a gente tem um estreante aqui do PG. Ele é um apaixonado pelo direito e um admirador das relações interpessoais. Ele está sempre em busca de um bom desafio para evoluir profissionalmente. Então, seja muito bem-vindo a esse novo desafio, Walter Manhães. Bom dia, Silvia. Obrigado pelo convite. Bom dia, Adriana, Lucas. Vai ser um prazer estar aqui e conversar sobre o tema de hoje. Então, bom ter vocês aqui, como eu já disse, para falar de um tema tão desafiador para as companhias, que é a gestão de contratos. E a provocação para construir esse episódio foi o aumento das companhias em busca de atualizar suas cláusulas contratuais de inclusão e diversidade com seus parceiros e fornecedores, que é um tema tão atual, certo? Como é que vocês podem ver essa questão? Mas a gente viu que tem alguns clientes no escritório hoje que vêm procurando reformar os contratos, se adequar a essa questão social crescente, procurar uma nova visão de pessoas que vêm sendo marginalizadas ou encontradas numa espécie de minoria e vêm procurando adequar mais a sua visão de cultura e valores. E por conta disso, esse contrato que elas vêm tendo com os seus fornecedores, elas têm procurado adequar ele para que ele seja viável para a contratação de pessoas que se adequem a essa questão de diversidade, para promover tanto uma questão comercial de uma visão fora da caixa para o mercado deles, quanto para a promoção dessa igualdade social que é uma crescente nessa cultura de progresso que a gente vem vendo. Então, a gente viu que hoje esse mercado tem uma dor de revisão de contrato para adequar esse tipo de cláusula. E a nossa atuação vem sendo para ver os riscos de empresas que não se adequam a elas ou se os nossos clientes vêm sofrendo algum tipo de risco de compliance ou riscos de cláusulas que não estão adequadas a essa nova realidade de empresas. As empresas têm buscado, né, o que a gente tem visto aí numa crescente, a gestão dos seus contratos, e isso pautado em diversos sistemas que são utilizados aí pelo mercado, né? Mas com base no que o Walter já falou, além dessa questão da gestão efetivamente aí prática, né, que tá atrelada ao sistema, o que as empresas buscam também, o que a gente tem visto, é, de fato, as políticas internas das empresas cada vez mais serem refletidas e estarem em constante mudança e essas mudanças serem refletidas nos contratos propriamente ditos, né? Então, é uma atualização constante que as empresas têm que estar atentas e fazer com base assim, em diversos itens. Tem essa questão da diversidade, mas a gente vê diversas práticas que as empresas adotam e que, ao longo do tempo, elas têm que ser revistas e refletidas nos documentos.
Por isso a importância de ter um corpo jurídico experiente, especializado no assunto, seja interno ou prestadores de serviço, que você consegue, inclusive, desafogar o setor jurídico interno da empresa, para que tenha atenção a vários detalhes, várias questões que a empresa precisa estar compliant com suas regras, e os contratos precisam refletir esse compliance, todo esse sistema de políticas internas precisam estar bem claros e bem definidos nos contratos. Então, a atualização constante desses contratos é importante, e essa gestão, com essa análise crítica e com essa análise detalhada de todos os tipos de contratos que as empresas desenvolvem, é muito grande, é muito importante ter esses experts no assunto. Então, esse ponto que você tocou, Lucas, é importante, porque esse comportamento de algumas companhias mostra a importância, né, como você disse, de revisitar os contratos de tempos em tempos, principalmente aqueles que têm renovação automática. Vocês podem falar mais sobre o assunto? Não só os de renovação automática, mas aqueles embora tenham um prazo definido, esse contrato ele acaba sendo prorrogado por prazo indeterminado, ainda que não haja uma formalização efetiva com a assinatura de um novo contrato. Então é importante ter não só essa visão de atualização constante dos contratos, mas também essa questão do prazo, para que o contrato ele não fique 5, 10 anos lá parado no arcabouço da empresa, e ninguém se atenta que houve diversas atualizações, tanto societária ou quanto em contratos, políticas internas. Por isso, mesmo que a empresa continue com aquele contratado ou com aquele contratante, depende do polo em que ele se encontra, é preciso que haja uma atualização para estar compliant com as políticas da empresa. Complementando o que o Lucas falou, essa questão da adequação contratual periódica e quando ela vai sendo a renovação automática, a gente vê que, além desse olhar técnico que é necessário, a gente precisa de um olhar humano também para se adequar à questão social que ela está sendo sempre inserida. Então, a visão de você ter uma equipe jurídica que olha para o contrato em si, para a realidade social e para a realidade da empresa naquele momento, do que ela busca, o que ela quer acrescentar, qual que é a visão mercadológica dela hoje, é muito importante para você direcionar mais essa atuação da empresa e continuar fazendo ela se evoluir e não estagnar tanto contratualmente falando, num contrato padrão que está se estendendo ad eterno, quanto por uma visão de realmente evolução, tanto de contrato quanto de empresa em si. O que eu posso acrescentar também é que esse acompanhamento, né, que é feito aí quando você faz a gestão em relação aos contratos, é muito importante, porque dá uma visibilidade de fato, né, produz dados, e a empresa pode, em determinado momento, verificar se ela vai renovar, se ela vai rescindir, se ela vai contratar novo fornecedor. E daí, com a gestão, permite que isso seja feito também com antecedência e que os prazos sejam, de fato, atendidos. Então, a empresa está com os contratos atualizados também em questão dos prazos propriamente ditos. Perfeito. Aqui a gente comentou um pouquinho sobre revisitar os contratos em razão das mudanças sociais que a gente tem falando, né, do comportamento das pessoas. Mas essas revisões também precisam ser feitas em razão das novas legislações, como aconteceu agora com a LGPD. As empresas já estão atentas a isso? Vocês acham que, por fato de ser legislação, é mais fácil? Houve diversos cursos, diversos treinamentos, inclusive o escritório participou de uma readequação das empresas, diversas empresas, foram milhares ou centenas de projetos aqui que a gente cuidou para adequação da LGPD, mas isso afeta de grande mote aí as empresas grandes. Os pequenos, eles dificilmente vão se adequar às cláusulas LGPD, e a gente tem visto também diversos contratos de fornecimento, de importação, enfim, tem uma série de contratos que eles acabam não havendo essa transferência de dados, então não há necessidade premente ou tão perigosa assim de adequação, porque de fato não existe um tratamento de dados, não existe uma transferência de dados,
E aí o que a gente tem feito para diversas empresas nessa gestão de contratos que a gente faz é colocar cláusulas padrão dizendo que não existe nenhum tipo de transferência ou tratamento de dados pessoais ou sensíveis, salvo dos próprios signatários, dos próprios assinantes daqueles contratos, que são os representantes legais da empresa, seja o contratante contratado e uma testemunha contratante contratado também. Então são apenas aqueles dados específicos e com propósito específico de assinar aquele contrato. Então, a meu ver, sim, houve uma adequação muito grande de empresas, salvo aqueles pequenos que não têm tanto problema assim, nem tanto tratamento de dados. Sobre a LGPD, o que a gente viu de diferente com a relação das cláusulas de inclusão de diversidade é que quando você tem uma legislação que direciona o apontamento das empresas e as condutas dela, é igual o Lucas falou, tem muita gente, tem muita empresa que não vai sofrer em si, mas numa visão técnica e numa visão assim de mitigar riscos, é importante haver uma cláusula contratual estabelecendo que as conformidades legais estão sendo cumpridas. Até para as empresas maiores que vão ter um risco maior e que vão ter um efetivo tratamento de dados, aí a gente precisa de uma visão mais técnica. Mas o que eu vejo é que essa adequação legal, essa visão de trazer uma legislação, ela reflete a sociedade digital que a gente está também e mais do que a questão social em si, ela fica mais exacerbada. Então, realmente precisa de uma revisão contratual nesse sentido. Ele traduz aquele momento digital que a gente está vivendo. E o que a gente consegue constatar com esses dois casos é que a nossa sociedade está em uma constante evolução e tanto a empresa quanto o contrato que elas estabelecem, eles têm que se adequar a isso e caminhar em conjunto, para não ficar nem defasado, nem correr algum risco no seu próprio dia a dia laboral. O que eu vejo hoje é que assim, as empresas de fato elas já têm feito a adequação e tem uma boa aceitação, né? Então, nos contratos que a gente elabora, que normalmente, vamos supor, se a gente elabora para uma determinada área de fornecedor, os fornecedores acabam a empresa tem as políticas e acabam se adequando, né, às políticas da empresa, eu vejo que já tem uma boa aceitação, e daí, de fato, o que a gente, na verdade, analisa caso a caso é se haverá ou não tratamento de dados em relação àquele contrato, e daí a gente lança documentos e especifica nos apensos ao contrato, né, os dados que serão tratados ou não, para deixar tudo de uma forma bem registrada, né? É nesse sentido. E com relação a essa questão da LGPD, diferente de outras questões que envolvem outras áreas, o time de compliance teve um papel fundamental nessa agenda, certo, Walter? Perfeito. O time de compliance, ele está basicamente lá para evitar riscos e montar estratégias para evitar qualquer tipo de risco em determinadas áreas. Como a LGPD, ela trouxe um cenário totalmente novo, com multas expressivas e um cenário específico trazendo esse tratamento de dados nessa nossa área tecnológica e área de tratamento de dados, que realmente tudo que a gente faz hoje tem os nossos dados, tem a nossa impressão digital. O compliance ele foi muito efetivo no sentido de montar uma tratativa completamente nova para essa área tecnológica, essa área digital, que as empresas de qualquer ramo hoje eventualmente vão ter pelo menos uma leve pincelada em alguma área digital. Então, o compliance das empresas ele é fundamental para evitar qualquer tipo de riscos ou alguma eventual multa por uma transgressão da LGPD. O papel do compliance não só com relação à LGPD, mas sim em estar atento aos funcionários, aos colaboradores, ao pessoal da empresa, estar atento, aderente e constante renovação, treinamentos, etc., para que o pessoal cumpra com as políticas internas da empresa, estejam aderentes a essas políticas, porque não adianta nada você ter uma política, mas o pessoal não obedecê-la ou não cumpri-la. Então, o compliance, o time de compliance ele é bastante importante nesse aspecto, de trazer essa visão da empresa para que todos os colaboradores acabem aderindo a elas. E, especificamente em relação ao LGPD, tem o pessoal do DPO, que é o
encarregado de dados, de processamento de dados, que eles trabalhem em conjunto não só com compliance, mas com o time jurídico também, justamente para evitar o tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, e dar a destinação adequada para esses dados, para também estar não só aderente à política da empresa, mas também à legislação de LGPD especificamente, não só brasileira, como europeia e americana. Então, num cenário geral, a gestão de contratos ela é feita por um time multidisciplinar, certo? Sem dúvida, é extremamente importante essa multidisciplinariedade, porque você tem questões trabalhistas, LGPD, essas cláusulas sobre minorias, enfim, existe todo um trabalho técnico envolvendo diversos grupos ou diversas áreas de atuação, segmentação, principalmente aqui do escritório, que a gente tem isso intrínseco na nossa raiz, ter essa multidisciplinariedade sempre atendendo, trazendo diversas visões para os nossos clientes e apontando diversos riscos que a gente entende factível, riscos que efetivamente podem afetar o negócio do nosso cliente. O que a gente vê na prática é nós, como advogados, na verdade é o que o Lucas falou, a gente trabalha muito em conjunto com a equipe hoje de compliance das empresas propriamente ditas. Então, quando surgem que a gente vê alguma questão que vem externa, de alguma modificação que pode sair do padrão da empresa, a gente acaba atuando muito em conjunto com eles e conversa com eles e debate e as estratégias para verificar o que vai ser feito naquele caso concreto. Perfeito. Eu não posso deixar de tocar no assunto tecnologia quando a gente fala de gestão de contratos. Existe um processo para gerenciar todos os contratos que ficou bastante em evidência, que é denominado pela sigla CLM, que em inglês significa Contract Lifecycle Management. Vocês podem explicar melhor do que se trata? A grosso modo, nada mais é do que um gerenciamento da vida, do ciclo de vida do contrato. Mas só um programa de computador ele não atende às necessidades, ou pelo menos ele não aponta todos os riscos. O contrato você precisa ter a solicitação, a elaboração, a criação, a revisão, a negociação desse contrato. Existem diversos meios intrínsecos aos contratos que um software não supre. Daí a necessidade de, acompanhado desse software, que existem diversos no mercado, é ter um corpo jurídico, um corpo técnico bastante efetivo, expert no assunto, que possa auxiliar as empresas na negociação desses contratos, na revisão, no apontar os riscos, apontar direitos, deveres, obrigações, enfim, todo o detalhamento desse contrato e estar atento ao ciclo de vida dele, a necessidade da empresa de renovar esses contratos, a estar atento a cláusulas de reajuste, se voltando no assunto da renovação, se ela é 60 dias de antecedência, ou dependendo do que a lei determina, por exemplo, numa renovação de contrato de locação, embora o contrato preveja 60 dias de antecedência, por exemplo, a lei determina que você tem que trabalhar com 6 meses a 1 ano de antecedência, caso não haja acordo, no caso das renovatórias. Então, existem diversos detalhes que o software ele auxilia, mas ele não pode ser considerado uma ferramenta fundamental. A ferramenta fundamental são as pessoas, são os advogados, os experts que estão ali fazendo aquela análise, aquela gestão do contrato com o auxílio do software. Então, o que você está dizendo é que a tecnologia ajuda, mas ela sozinha não resolve. Exatamente. Pode ter GPT-5 que está aí para ser lançado, mas precisa alguém, primeiro, para desenvolver a inteligência artificial e, segundo, saber utilizá-la de forma adequada. Só ela sozinha, ainda que tenha uma programação muito boa por trás, ela precisa ter uma pessoa gerindo aquela inteligência. Perfeito. Só complementando o que o Lucas falou, eu concordo em gênero, número e grau, e a ferramenta sozinha, ela realmente vai seguir um processo linear, mas muitas das vezes a gente precisa de um olhar humano e, sobretudo, de um especialista técnico, da visão do advogado, para falar assim, olha, esse processo eu vou interromper ele para
evoluir ele nesse tópico, para modificar ele nesse aqui, para trazer a crescente do mercado nesse momento, trazer um olhar mais técnico sobre uma modificação que teve, como é o caso da LGPD ou da própria inclusão de cláusulas de diversidade. Então, a máquina sozinho, o software sozinho, ele vai ser uma ferramenta extremamente útil para o dia a dia do advogado, mas ele não substitui o olhar técnico e o olhar humano do advogado no dia a dia das empresas. Então, com essa resposta, eu começo a me despedir dos meus convidados, pedindo a mensagem final de vocês. Então, eu vou começar pelo Lucas. Lucas, obrigada por ter vindo e deixa o teu recado final. Obrigado, Silvia, Walter, Adriana, pelo nosso podcast aqui, com vários insights, várias situações bastante agregadoras para o mercado. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez pelo convite e estou fácil ali no LinkedIn, é só Lucas Pato com 2 T's, é fácil de me achar, fiquem à vontade para qualquer questionamento, qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. Pode perturbar, viu, gente? Agora eu agradeço também a Adriana por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência com os nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre esse tema que é complexo, embora ele pareça simples, mas no dia a dia ele deve ser bem complexo, certo? Sim, é desafiador, mas a gente gosta muito de desafios, né? Então, e eu também me coloco à disposição. Agradeço mais uma vez participar aqui com vocês. Obrigada. Então, agradeço também ao Walter pela estreia aqui, pela disponibilidade de vir de Minas Gerais diretamente para gravar aqui com a gente. Bom ter você aqui, venha mais vezes. Muito obrigado, Silvia. Obrigado, Lucas, Adriana. E obrigado pelo convite. Sempre que me convidar, vou estar aqui. Então tá bom. Agradeço também a todos que fazem esse programa acontecer. Luciano Piantoni na captação do áudio, Pedro Leandro na edição. E lembrando você que se você gostou do que você ouviu, compartilha com seus contatos para que a gente possa conectar com outras mentes curiosas. Aproveita também, acione o sininho lá no Spotify para ser lembrado sempre que a gente subir um episódio novo por aqui. E se você quiser saber mais sobre os conteúdos que o PG vem produzindo, a gente vem fazendo muito e-book, muita coisa legal por aqui, é só ficar de olho lá no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook que você vai achar todos esses conteúdos por lá. Esse assunto fica por aqui, mas continua no canal, que tem bastante episódio por aqui que a gente já produziu com muito carinho para vocês. Agradeço e te espero no próximo episódio. Até mais!